Olá, podcast Pode Estar. Eu estou aqui com a Jaque Gaudit, que ela é fonoaudióloga. E a gente tem uma sensação de que era necessário trazê-la aqui e realmente o trabalho que ela faz é um trabalho incrível dentro da fonoaudiologia. E eu quero que ela explique para vocês já logo de cara, para vocês entenderem por que é que vocês precisam escutar e muito o que ela está fazendo aqui. Aliás, escutar é o teu grande lance. É isso mesmo. É isso E mesmo. aí, Jaque, me conta, o que você faz dentro da fono? Dentro da fono, eu trabalho com reabilitação neurológica e trabalho também com a parte audiológica, que consiste em avaliar, né, as perdas auditivas, detectar e tratar através da protetização auditiva, com as próteses e os aparelhos auditivos. Então, aparelhos auditivos são tecnologias, né? Vamos dizer, né? Isso Onde mesmo. é que entra a fono aí? A fono entra desde o início, a partir do momento em que se faz, o fonoaudiólogo que faz o exame, né, e faz o diagnóstico, a audiometria, né? isso mesmo, em cabine, para que se feche um diagnóstico, né, para que entenda se o paciente tem perda auditiva ou não, se ele é um candidato para uso, qual é o tipo de perda auditiva que esse paciente tem, e daí a gente vai avaliar, identificar a perda e tratar essa perda por meio do aparelho ou não. Tem como tratar sem ser por meio do aparelho? Sim, dependendo do tipo de perda auditiva que esse paciente tem, aí há necessidade do encaminhamento médico, porque às vezes é uma questão realmente que precisa de um tratamento medicamentoso ou até uma intervenção cirúrgica. Mas daí cabe a avaliação e a conduta médica, a partir do momento que a gente identifica o porquê que aquele paciente tenha aquele tipo de perda auditiva. Então, o paciente pode ir primeiro na fono antes Pode. de ir para o médico? Geralmente, É o ou o médico que encaminha ou é a fono que encaminha. Porque tem o paciente que vai direto para a fono, porque ele sabe que é a fono que vai fazer o exame. Ele sente que está com perda auditiva e vai para a fono. A fono faz o exame e daí encaminha para o médico para poder ele avaliar e determinar qual que é a conduta mais adequada. E tem gente que não consegue se adaptar ao aparelho, né? Isso mesmo. Por quê? Porque são muitas coisas que entram aí em questão. Tem a questão das regulagens, né? Tem a questão do conduto do paciente, que tipo de prótese esse paciente ele é candidato para o uso. Tem aquelas próteses que são bem pequenininhas, tem aquela que vai atrás da orelha, que também é invisível, tem aquelas que são maiores para perdas mais profundas. E dependendo do tipo de conduto, dependendo do uso, né, desse paciente, ele tem uma dificuldade um pouco maior de adaptar. Mas, geralmente, os pacientes que eu avalio, a gente já orienta desde o início a como fazer uso e como ele vai fazer para poder adaptar da melhor forma. E, se ele ouve, ele vai ter mais qualidade de vida, né? Então, ajudar esse paciente a ouvir melhor. Até porque o paciente que não ouve, ele se isola, né? Se isola. Ele acaba se isolando por Sim. conta de ele não escuta. Então, eu conheço pessoas que se isolaram total, assim, porque não querem usar o aparelho, ou não podem, ou não adiantou usar o aparelho. E aí a pessoa fica off total. E eu ainda vou mais além. Tem aquela pessoa que precisa e não usa, porque não quer. E a perda auditiva, ela está associada ao declínio cognitivo. Então, o paciente que tem perda auditiva, ele vai tendo uma perda de memória dos sons, por exemplo, né? E isso é uma avaliação que a gente já consegue fazer no consultório, quando a gente entende que aquele paciente é um paciente candidato para o uso do aparelho auditivo. Realmente, avaliou, identificou, fechou o diagnóstico que aquele caso é um caso para aparelho auditivo. Entendi. Aí nós fazemos os testes com os aparelhos e no teste mesmo o paciente coloca, a gente já consegue identificar aonde que estão as perdas de memória do som que às vezes acontece. O paciente esquece, ele esqueceu como que é o som, sabe? Menina isso acontece do céu, muito. deve ser legal isso. Ele coloca o aparelho, já liga, ele já... E uma das coisas bem legais também que a gente sabe é que a Jaque atende domiciliar.
Então, esse tratamento que ela faz a domicílio para pessoas acamadas, para pessoas que precisam de uma reabilitação, a gente vai falar daqui a pouco, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais essa profissão da Jaque, esse mundo da fonoaudiologia, né, Jaque, que é bem bacana, porque é muito ampla a tua profissão, né? Muito ampla. E como que você escolheu essa profissão? Eu escolhi porque eu gostaria de trabalhar com treinamento ao cliente. Eu trabalhei sempre com treinamento ao cliente, né? Sempre com atendimento ao cliente. Então, e eu gostava muito dessa parte de oratória, de treinamento. E eu entrei para a fonoaudiologia, para o curso, pensando nisso. Mas o curso ele é muito amplo, existem muitas áreas de atuação dentro da fonoaudiologia, e daí eu fui me apaixonando e me identificando com as áreas da fonoaudiologia, e acabei saindo, né, dessa parte do atendimento ao cliente e fui clinicada. E, pois é, esse teu sonho, né? Você trabalhava antes, você era CLT. Isso, né? Isso mesmo. Trabalhava forte. Isso aí. E Isso aí, mesmo. um belo dia, clique. Vou fazer fono. E daí, Sim, da tua clínica. Sim, daí eu pensei assim, por que não, né? A gente não foi, na verdade, um pensamento só meu, na verdade, foi uma junção com outras profissionais também, né? O universo conspirou, assim, para que 5 profissionais da área da saúde tivessem a oportunidade de um espaço multiprofissional, que é o que temos hoje. Que legal. Né? Então, em Joinville. Em Araquari. Em Araquari. Isso, no coração de Araquari, né? No centro de Araquari. Nós estamos, então, lá para poder atender a comunidade de Araquari e região. É uma clínica multiprofissional, né? Então, existem várias áreas de atuação na nossa clínica. Você falou em reabilitação... neurológica. Como? O que é isso? Sabe que é uma área da fono que eu desconheço. A reabilitação neurológica, eu trabalho também com pacientes que possuem alguma doença neurodegenerativa, né, com a reabilitação desses pacientes, ou que tiveram algum trauma neurológico e, por sequela, acabaram que tiveram a comunicação afetada, né, a fala e a linguagem. Isso existe, então, mesmo? Sim, a gente vê em alguns filmes, assim, eu falo assim, meu Deus, mas será que um trauma poderia fazer tanto... Sim. Sim. Isso mesmo. Pacientes deshospitalizados por conta do AVE, por exemplo, né, do AVC, são pacientes que, às vezes, têm uma área do cérebro afetada e, por conta disso, acabam ficando afásicos, que é um distúrbio decorrente do AVC. E daí não conseguem se comunicar, se expressar ou compreender, né? Então, existem as afasias, né, de expressão e de compreensão e não conseguem se comunicar. E a fonoaudiologia daí vem para intervir e reabilitar esses pacientes. Isso acontece? Acontece. A pessoa volta a se comunicar, volta a falar, volta a entender? Sim, depende muito do grau, né, da lesão, né, e nós reabilitamos o paciente. Realmente é um processo, às vezes é um processo que é mais rápido, vai depender de cada caso. Às vezes é um processo que é um processo mais rápido, às vezes um processo mais lento, mas geralmente o prognóstico sempre vai depender do quadro clínico daquele paciente. E, por exemplo, eu estou te perguntando porque eu tenho um amigo, ele teve um AVC e ele compreende tudo, mas ele não consegue falar. Exatamente. Né? E isso vai dando assim uma aflição na gente, porque a gente sabe que ele está entendendo e ele fica tentando. Olha, é bem complicado lidar, né, com uma pessoa que quer se comunicar e não consegue se comunicar, e ele também não consegue escrever. Isso, né? Mesmo. São as E depois de um tempo, por exemplo, sei lá, meses, a pessoa não fez essa reabilitação por um motivo ou outro. Dá para resgatar isso ou não? A gente sempre diz assim que quanto mais precoce, né, a intervenção, melhor é o prognóstico e melhor a reabilitação do paciente, né? Assim como, por exemplo, nas paralisias faciais também, que acontecem por conta enfim, né, por conta de AVC e por conta de outras comorbidades também. Tipo? Né?
Por exemplo, um choque térmico, né? Que pode acontecer, o paciente vai lá e acabou que ficou paralisado. Então, a gente entra, ou ainda as outras por conta de um vírus, ou por conta de uma lesão do nervo facial, enfim, né? Ou um trauma, tendo uma paciente também que tem uma paralisia por conta de um trauma, um acidente de carro que ela sofreu, né? E acabou que ficou. Então, quanto antes a gente inicia, né, a intervenção, melhora o prognóstico e melhora a reabilitação do paciente. Por exemplo, Alzheimer, né? Que a gente sabe que a pessoa vai caminhando para um declínio complicado, né? Ou Parkinson, né? Eu tinha um amigo uma vez que fazia, infelizmente não está mais aqui, mas ele fez muito tempo a fonoaudiologia. E, gente, era impressionante a diferença que fazia quando ele ia na fono. E ele tinha Parkinson. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai haver a progressão dos sinais e dos sintomas daquele paciente para todos os aspectos, né? Motor e cognitivo também. Então, a gente intervém para que haja um retardo dos sintomas, né? Não vai impedir que aquilo aconteça, mas a gente retarda a progressão dos sinais e dos sintomas daquele paciente. Então, vai fazer fono, ele vai falar normalmente, né? Vai depender, claro, daquele quadro clínico e da doença daquele paciente. Nas doenças neurodegenerativas, a gente sabe qual que é o prognóstico, né? Porque nós trabalhamos sempre em conjunto com o médico, com o neurologista que está tratando aquele caso, com outras especialidades, com a fisioterapia também, que vem aí fazendo o trabalho dela. E na parte da comunicação, a gente entra justamente para que, com os exercícios ativos com aquele paciente, né, e passivos, aquele paciente que é colaborativo, para que haja um retardo na progressão realmente da doença e ele consiga realmente continuar se comunicando e ter qualidade de vida pelo máximo de tempo possível. Entendi. Qual outra doença, outra oportunidade que a pessoa precisa de uma fonoaudióloga? Fabiola, eu trabalho com pacientes disfágicos. A disfagia... O que é isso? Então, a disfagia, ela é o distúrbio da deglutição. Então, assim, é bem importante, porque ela vem, né? Ela está associada às doenças neurológicas, também, né, a um quadro, por exemplo, paciente que teve o AVC, um paciente de trauma, ou mesmo por conta da idade, que daí nós chamamos de presbifagia, que é quando os músculos já ficam mais hipotônicos, mais enfraquecidos, e o paciente começa a engasgar durante a refeição, né, com líquido, com água, e não percebe. Mas, às vezes, o paciente tem aí uma disfagia. Então, precisa... E o que faz nesse caso, então? A gente entra com a intervenção, né, com a reabilitação dos músculos, né, da deglutição, e a gente trabalha toda a percepção desse paciente, todas as fases da deglutição, que já se inicia desde da fase preparatória, quando o paciente sente o cheiro da comida, já inicia a salivação ali, e daí aumenta a produção de saliva, o paciente vai engolir a saliva, afoga. Então, assim, a fonoaudiologia, né, como fonoaudióloga, nós reabilitamos a deglutição do paciente, os músculos para a deglutição eficiente. Já que eu nunca imaginei isso. Olha só. Nunca imaginei isso. Inclusive, a minha mãe, ela fala, mas por que eu estou engasgando tanto? É isso. E é verdade. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa pode ter só esse sintoma? Eu tenho um engasgo. De tosse, de engasgo. E assim, São exercícios? Em casos mais graves, o paciente afoga e aquilo evolui para uma broncoaspiração, para uma bronquipneumonia, né? Sim, é perigoso isso. Mesmo. Aí o paciente está lá fazendo febre, né? E ninguém está entendendo o que está acontecendo, e é porque ele está microaspirando um pouquinho de comida, e é preciso daí uma intervenção, né? Uma avaliação, né? E daí a gente entra com a intervenção. A partir do momento da detecção
da alteração à intervenção. Tá, me fala um exercício que pode ser feito nesse caso. Cada caso é um caso. Exatamente. Então, para o paciente disfágico, dependendo do caso, a gente entra com as manobras facilitadoras, que são as manobras de proteção das vias aéreas, né? Então, dependendo do caso, vai auxiliar o paciente a deglutir, né? Então, com exercícios de mobilidade e elevação da laringe, né? Então, isso tudo é feito... Mas isso é manual? Isso pelo fonoaudiólogo por via manual. Existem ainda outros métodos também, né? Como a eletroestimulação também vem aí para poder auxiliar, né? Nos exercícios e na reabilitação da disfagia. Então, a tecnologia está a seu favor? A favor. É? Isso mesmo. Eu trabalho com eletroestimulação, existem também as laser terapias que também são utilizadas, né? E eu sou fã dos exercícios mesmo de fortalecimento dessa musculatura. Como são? Isso tipo, mesmo. Me fala um. São as manobras que a gente chama de manobras que facilitam a deglutição, manobras de proteção, né, do paciente, que consiste em deglutir com a cabeça mais baixada, porque daí baixando ele protege mais a via aérea. Ah, é? Daí, isso mesmo. Tipo, tô mastigando, então Na hora de engolir, daí isso mesmo. Abaixa e engole? Isso mesmo. Olha, que legal. É um dos recursos que a gente utiliza, né? E tem como evitar isso? Como evitar não, como prevenir. Como prevenir... Por exemplo, na minha idade, 60 anos, você pode começar a fazer a fono para prevenir, para fortalecer esses músculos, como se fosse uma musculação, por exemplo? Pode fazer. Eu trabalho com a reabilitação, mas pode... Quando a coisa já fechou, quando a coisa já está... Exatamente, porque ninguém procura, né? Para Então, prevenir. Geralmente acontece isso para... depois que a coisa já aconteceu, né? Mas a gente trabalha Mas a prevenção também seria legal, né, Jaque? É verdade. Por exemplo, alguns exercícios que a pessoa poderia fazer para prevenir, porque se a gente faz uma musculação para ter força, se você fala que tem falta de força nessa musculatura, ou que essa musculatura está meio molengona ali, isso mesmo. Seria legal fortalecer, né? A gente fala em fortalecimento de todos os órgãos fonoarticulatórios, né? Porque às vezes não é só a musculatura da laringe, só a musculatura do pescoço, não. Tipo? A língua, né? A língua. Paciente mais idoso já tem uma dificuldade de mobilidade da língua. Já é uma língua que, às vezes, já não tem a mesma mobilidade, a mesma força. Falta saliva para esse paciente. É um paciente que, às vezes, já tem uma saliva mais espessa. Então, tudo nunca interfere. Nem imaginei isso. Olha. De onde vem a salivação? A salivação tipo assim das glândulas e enfim do nosso corpo que produz essa secreção para poder fazer o auxílio de ejeção do alimento que a gente come, né? Então e não tem nada que possa fazer para colaborar isso. Quer dizer, uma pessoa que tem pouca saliva. Hidratação. Hidratação. Isso, hidratação. Então, falando em hidratação, beber aguinha. Isso mesmo. Que legal esse teu trabalho, né, Jaque? E quando um paciente está reabilitado? É sensacional, né? Quando a gente faz a alta do paciente, é uma conquista para o paciente e para o profissional que está acompanhando, né? Acredito que sim. Quem mais envolve nessa equipe multidisciplinar? Nutricionista, fisioterapeuta, né? A equipe de psicologia também, os médicos, né? Também acompanham. Em muitos casos, como eu trabalho com pacientes acamados, tem toda a equipe técnica de enfermagem que acompanha, né? Então, eu trabalho com pacientes paliativos. Então, aí você vai até a casa do paciente? A casa do paciente, isso mesmo, no atendimento domiciliar. Então, eu faço a assistência desse paciente que está acamado e que já tem ali os cuidados da equipe técnica para que a gente possa oferecer para esse paciente o máximo de conforto e qualidade de vida até o final da vida dele. Com certeza. Então, você atende domiciliar. Atendo também domiciliar. Você deve ter um relacionamento com o
cliente muito Incrível. legal, Não né? tem como não ter, né? Porque eu tô dentro da casa do paciente, eu tô no espaço dele, eu faço parte no contato familiar dele, onde ele vive. Então, não tem como a gente não criar vínculos com os pacientes. Porque é a parte humana da minha profissão, né? A gente precisa tocar a alma do outro ser humano. Então, é dessa forma que eu trabalho, criando vínculo com o meu paciente e com a família. Você deve ver também essa evolução que não deve ser uma parte desafiadora da tua profissão. É desafiador. Não são todos os profissionais que se formam para poder trabalhar com a paliação, né? Então, mas é uma área que é muito importante e é necessário, né? O paciente que está ali precisa de fono, a criança precisa de fono para falar, tem a criança que precisa da fono para falar, está no início da vida, e tem aquele que está no fim da vida que precisa da fono para conseguir manter os órgãos ainda, para conseguir engolir a saliva, para conseguir minimizar os riscos de internação desse paciente. Então, se alguém precisar, apesar da sua clínica ser Araquari, se alguém precisar em Joinville... Eu faço avaliação domiciliar também. Também, e atendimento isso também. Mesmo. Faço atendimento clínico e home care. Home care. Olha, gente, como isso é importante, né? A gente saber que tem profissionais que podem ir até a sua casa e fazer esse trabalho domiciliar sem você se preocupar, né? Porque é uma preocupação, né, Jaque? Quando uma pessoa acamada para os familiares ter que levar, ter que trazer, ter que ir, ter que voltar, tá chovendo, tá frio, porque para o paciente também é chato, né? Todo esse processo de sair e tal, né? É uma facilidade bastante importante. Aí eles servem cafezinho? Sim. E eu sempre aceito. Vira lanchinho? Sempre aceito. É verdade. E tem os pacientes que estão na respiração mecânica, que realmente não podem sair. Nossa, nem imagino isso. Pacientes traqueostomizados, que precisam ser aspirados o tempo todo, que não podem realmente, não têm condições, que estão em casa por meio de internação domiciliar. Então, eu faço esse trabalho justamente porque há necessidade, né, do profissional ir até a casa desse paciente. Nossa, eu fico imaginando que a pessoa tem que nascer para isso. Isso é uma missão, sabia, Jaque? É uma missão. Eu sempre peço, assim, para Deus colocar no meu caminho pessoas que possam ajudar vocês, né? Através da minha comunicação, colocar em contato pessoas que realmente possam contribuir para que a sua vida fique melhor, né? E a Jaque, quando eu convidei ela para fazer o podcast, eu convidei por um outro motivo. Eu nem sabia que era... Mas olha que legal, né? Agora eu estou entendendo por que eu me conectei com você. Olha só. Né? Porque realmente você tem um trabalho sensacional. É verdade. Né? Eu já acho fono, porque eu tenho muito respeito pelas fonos. Uma vez eu tive um granuloma nas cordas vocais e eu fiquei sem falar 30 dias. Então, imagina, né? 30 dias você sem se comunicar, eu só ali no caderninho escrito de tanto que eu tossia. Eu tossia, as cordas vocais, elas bateram e fizeram um machucado e eu fiquei sem falar, porque é uma proteção, né? Que as cordas vocais se afastam e aí você... né? Não fala. Isso mesmo. Eu tive que esperar esse processo e foi um processo, além de doloroso, ele foi de muito aprendizado. Então, hoje eu vejo que ficar sem falar também é muito bom, sabia? Você ouvir. E eu imagino que esses pacientes que você trata também devem estar pensando, mesmo não se comunicando, eles devem ter um pensamento de que você está ali como se fosse uma missão mesmo, né, Jaque? Como é que é esse tete a tete com as pessoas que não conseguem falar? Existem aqueles pacientes que a gente ainda tem a possibilidade de uma comunicação alternativa, que são pacientes que se comunicam através de uma prancha de comunicação. Existem hoje softwares que possibilitam isso, mas existe aquele paciente daí que realmente não se comunica, paciente irresponsivo mesmo, que percebe que a gente está ali, mas que não consegue se comunicar. Então, daí
é percepção mesmo, né? É chegar, é cantar com o paciente, é brincar e rir. Os meus pacientes estão aí, sabem como eu sou. Eu já chego assim, animada, já chego feliz, já chego cantando e já chego conversando com eles porque eles me ouvem, né? Eles não falam comigo, mas eles me ouvem. Então, eles precisam se sentir seguros comigo ali. Então, eu passo isso, essa segurança para eles entenderem que o que eu estou fazendo ali é para o bem, né? É para o conforto deles e para a melhora da qualidade de vida deles. Claro. A partir de que idade você atende? Na clínica, eu trabalho com a parte de terapia infantil, né? Também nós atendemos fala e linguagem. Na parte fonoaudiológica, em reabilitação neurológica, eu atendo somente pacientes adultos. Né? Tá. Até porque eu acho que o adulto é que apresenta a maior reabilitação, né? Que precisa de mais reabilitação ou não? Não. Não? Não. Já atendi pacientes infantis também, né? Porque tem os pacientes neurológicos infantis que precisam muito, pacientes com pacientes com AME, pacientes com outras doenças do desenvolvimento e pacientes neurodegenerativas, que são pacientes infantis. A minha parte, eu atendo mais os pacientes para reabilitação do paciente adulto, né? Mas paciente infantil precisa muito também e tem muita demanda. Eu acho que é uma escolha, né? É uma escolha. Por quê? Olha, não sei te dizer. Eu acho que vem lá do início da minha carreira, quando eu fui trabalhar com os idosos na protetização auditiva. E daí eu acho que eu me conectei com os idosos. E eu amo os meus idosinhos, os meus adultos e os meus idosinhos. Tá vendo? É esse sentimento que você tem que ter, né? E é esse sentimento que o idoso precisa receber. Porque não é só dar, né? É receber também. Isso é um trabalho de alma mesmo, né, Jaque? Isso é muito legal. Que bacana teu trabalho, viu? Parabéns. Muito obrigada. Você faz um pacote com o paciente, com a família? Tem um convênio que cobre isso? É particular? Como é que funciona? São atendimentos particulares, né? E o plano de tratamento, ele é baseado a partir da avaliação. Então, o paciente passa pela avaliação, né? Eu faço a avaliação do paciente, tanto na clínica quanto o paciente que encontra necessidade realmente de um atendimento domiciliar. E daí a gente faz o plano de terapia com base em cada caso, em cada situação, em cada comorbidade. Geralmente, um paciente com AVC, por exemplo, quanto tempo? Vai depender do tipo de sequela que esse paciente tem, né? Exatamente, porque tem o paciente de AVC que não teve uma paralisia facial. Que ele tem, no entanto, ele tem uma afasia, um distúrbio de fala e de linguagem. A gente precisa entender... Ou de deglutição. Ou tem tudo, né? Ou tem tudo, que daí já é um plano mais de terapia, um delineamento mais extenso para a reabilitação desse paciente. Então, é muito difícil falar olha, em 8 sessões você está reabilitado. Não, é difícil, porque tem aquele paciente que reabilita rápido. Já reabilitamos uma paralisia facial em 30 dias, né? Mas depende de tudo. Depende do momento em que aquele paciente procurou ajuda, deshospitalizou, no dia seguinte a gente já fez a avaliação e da frequência de atendimento. Era um paciente que a gente atendia todos os dias. Então, a reabilitação realmente esteve mais rápido, esteve a nosso favor. Então, em 30 dias, reabilitamos. Tem aquele paciente que daí não consegue fazer todos os dias de sessão, até porque cansa. Tem outras terapias para fazer também. Precisa de físio, precisa de outros atendimentos. Então, a gente precisa entender cada caso, né, a logística dos pacientes, e daí entender e encaixar isso no melhor plano, na melhor condição de tratamento para o paciente. Então, é tudo bem, extremamente individualizado. Isso mesmo. Para cada caso, um caso. E o paciente que não quer?
que não quer a terapia. Colaborar, não quer terapia. Existe também, né, Jaque? Existe. Aí fica mais difícil. Aquele que fala assim, quero, ou que está numa depressão por conta do que aconteceu, né? Aí não tem como a gente obrigar um paciente que não quer, que ele é um paciente ativo, mas não quer, ele tem a recusa, aí fica muito difícil de reabilitar. Né? Fica. Mas ali com aquele jeitinho, aí, assim... Aí vai da gente criar o vínculo com o paciente, né? Porque às vezes a gente... mas aí no dia seguinte tem aquele paciente que você fica a sessão toda só conversando porque ele quer conversar. Né? Ele quer falar. Também. Aí a gente cria um vínculo e na sessão seguinte ele tá lá já apto para as atividades. E daí o negócio flui, sabe? Entendi. Porque às vezes ele precisa te conhecer também, entender qual que é o teu papel ali e cabe a nós daí explicar para o paciente e fazer com que ele entenda a necessidade disso. Claro, é vínculo, né? É vínculo de alma, é cuidado, é ele entender que você está ali para ajudar, Isso né? mesmo. Bacana. Nossa, adorei, Jaque. Eu adorei. Gente, olha, se você conhece alguém, né, que esteja nessa situação, que precisa realmente de uma reabilitação, que precisa desse carinho, porque não é só a reabilitação. E agora a gente entende por que a gente trouxe a Jaque aqui, né, que é fonoaudióloga e trabalha dentro dessa gama, né, de situações que precisa de ajuda, né? Seja em casa, seja num hospital, seja na própria clínica, procure, não deixa para depois, porque quanto antes, conforme a doutora falou, melhor, né, Jaque? Isso mesmo, quanto antes, melhor. Eu quero te agradecer muito o fato de você ter aceitado o nosso convite, Eu né? que agradeço. E é isso aí. Muito obrigada. E siga a Jaque também nas redes sociais. Isso, Tu é ativa nas redes sociais? Eu tô começando agora. Eu nunca fui muito, assim, de redes sociais. Tem a minha particular, mas agora a gente está iniciando tanto com a rede social da clínica, né? E a minha mesmo, que Qual que é a tua rede? A da clínica é da Clínica Macasi. Tá. É Clínica Macasi. E a minha é Fono Jaque Gaedic. Obrigada, Jaque. Obrigada, eu que te agradeço. É isso, gente. Um beijo para vocês e ficamos aqui com o podcast Pode Estar.